Boa noite a todos e todas, é um prazer estarmos aqui em mais um GC Online. Sempre é um tempo bom, sempre é um tempo muito precioso e nós cremos que hoje vai ser assim também. O nosso desejo é que você, de onde você estiver, você possa ser alcançado, alcançada, abraçado e abraçada pelo Senhor, né? É sempre bom estar aqui com o Anderson, com a Raíssa e com o Tairone e nós queremos neste tempo poder orar por você, orar por nós, orar uns pelos outros, em nome de Jesus. E hoje, nosso irmão, o Anderson, vai fazer essa oração para nós. Amém. Pai, nós te damos graça pela sua bondade que nos cerca e principalmente sua bondade que nos alcançou. Essa bondade, Pai, que não somente está aqui com a gente, mas está alcançando cada um que está nos assistindo. Eu oro para que as mensagens que nós vamos compartilhar hoje sejam como essa flecha que vai alcançar o coração daquele que ouve, trazendo esperança, trazendo libertação para aqueles que precisam dessa mensagem que é suficiente para nós. Eu oro, Pai, para que cada um que esteja ouvindo e participando de GC, tanto aqui quanto na sua casa, no hospital, Pai, seja acolhido por essa mensagem de amor, de esperança e que possamos crescer juntos em unidade. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Esse é o Evangelho de esperança. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que seja um tempo precioso. Raíssa, por favor. Nós te adoramos, Rei Jesus. De todo o meu coração dou louvores a Ti. Com todo o meu ser eu exalto o Teu nome, consagrando o que sou pra Te adorar. Levanto minhas mãos a Ti, me rendo aos Teus pés, Senhor. Me entrego totalmente a Ti, ó Deus da minha vida. Que toda honra seja a Ti, que toda glória seja a Ti, Senhor. Tu és tudo o que precisamos, Jesus. Seja adorado através de nós, Ei, Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Ele reina, Tu reinas sobre a terra e céu. Dizemos, Pai, nós te agradecemos pela nossa vida, por nossas vidas, Deus. Obrigado, Pai, por ser tudo isso para nós, Deus. Obrigado por ser algo também em nós. Obrigado pelo Teu amor que nos alcançou e nos alcança todos os dias. Muito obrigado, Deus, por ter, por meio do sacrifício do Teu Filho, selado a paz entre nós e o Senhor. Nosso desejo nesse GC Online é para que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que esteja participando com a gente desse encontro possa viver essa realidade de paz com Deus, promovido por meio do sacrifício de Jesus. Amém e amém. Que bom estar aqui com vocês. Eu queria que, sem demora, você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 5, né? Nós temos aqui conversado, né, acerca do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, que é uma dos sermões mais bonitos da parte de Jesus, um sermão que todo mundo conhece. Nós dizemos aqui já que, embora nós conheçamos muito, nós praticamos muito pouco, né? E o nosso desejo hoje aqui é refletir sobre ele e aplicar essas verdades também à nossa vida, lembrando que a palavra mesmo nos convida a sermos praticantes, não somente ouvintes, não somente leitores, né? Então, Mateus no capítulo 5, a partir do verso 9. Mateus 5, 9, o texto fala assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez,
Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, ou ainda, felizes os que promovem a paz, né? Porque serão reconhecidos como filhos de Deus, né? Cristo está estabelecendo aqui um reino diferente, e isso inclui transformar a forma, né, de pensar, a forma como nós pensamos, né, a forma como nós pensamos e atuamos também, né, renovando espiritualmente a nossa vida, e também o que significa pensar como um filho de Deus pensa, né? Isso é impactante para nós enquanto pessoas, enquanto seres, né, porque essa bem-aventurança ela vai falar sobre essa nova realidade desse que faz parte do reino de Deus. Ele agora é um pacificador. E para que ele se torne um pacificador, ele tem a sua mentalidade transformada, ele tem os seus pensamentos transformados. A Bíblia chama isso de metanoia, uma mudança de mentalidade, né? Então, ele foi impactado por Deus, né? E a forma de pensar natural é renovada, né? Isso significa que ele agora pensa como um filho de Deus pensa, né? E isso vai impactar pessoas, impactar vidas, né? Se nós pensarmos nessa bem-aventurança como aquele que promove a paz, como aquele que torna Deus conhecido porque ele é um promotor da paz, a gente pensa que é fundamental o trabalhar de Deus para que haja essa promoção de paz, né? Porque ao longo da história da humanidade, perdão, todas as guerras foram promovidas por nós seres humanos. E quando o texto fala aqui, felizes são os pacificadores, parece que o texto nos convida, então, ou diz que aqueles que seguem a Deus e seguem a Deus por meio de Cristo, têm a sua mente transformada e começam, portanto, a promover a paz. E aí, Anderson? Interessante somente nessa passagem é o contexto ao qual ela foi inserida. O contexto ao qual Cristo está falando sobre um cenário ao qual Roma dominava. E Roma tinha um modelo de paz, que era a paz armada, a pax, né? A qual eles promoviam toda a paz por meio da intervenção bélica, por meio de armas. E quando Cristo vem falar sobre essa paz que vai além do entendimento humano, além da nossa compreensão humana, ele está falando de uma nova paz, ele está falando para aqueles que estão ouvindo naquele tempo, naquele cenário, olha só, a paz que você entende que Roma está promovendo, o meu reino é de um outro rei, está promovendo uma outra paz. Uma paz que vai além da forma bélica, além do que você compreendeu. É uma paz que ela começa de dentro de nós. Então, eu entendo muito essa paz como algo que Deus, primeiro, ele começa a desfazendo todo esse embaraço que há dentro de nós. Para fazer uma paz externa, precisa haver primeiro essa paz interna. Então, quando Cristo nos insere nesse reino, ele limpa essa bagunça, ele desfaz essa bagunça que existe da gente por meio do ódio, do rancor, da ira, da inveja, e começa a partir de nós esse movimento de paz, né? Então, todos os que são nascidos de novo em Cristo são agentes dessa paz, eu vejo, Rafa. E esses pacificadores, então, eles são contraculturais. Porque enquanto o sistema vigente, enquanto os nossos sistemas políticos, as nossas construções humanas pensam em promover uma paz por meio da guerra, às vezes, né? A gente já fez muita guerra para alcançar a paz. Enquanto os nossos ajuntamentos pensam paz de uma forma, Cristo convida os seus seguidores a promoverem uma paz que tem seu início nessa paz com Deus. Então, todo ser humano, ainda que num ambiente de guerra, ele pode ser um promotor da paz. A gente sabe que tem alguns lugares no mundo em que a pregação do evangelho não pode, não há essa liberdade religiosa que nós temos aqui. Mas ainda em lugares como esse, podem haver promotores e promotoras da paz de Deus, porque essa paz ela excede a nossa compreensão, o nosso entendimento, e ela não pode ser produzida por mérito humano, por meios humanos, né? É uma paz que tem seu início na obra de Cristo, que alcança o meu e o seu interior, e como consequência disso nos convida a promover essa paz, né? De uma forma bem lúdica. O promotor da paz é aquele amiguinho da escola que vai cessar a briga, que vai falar, olha, não é assim, né? Ele é o chato, às vezes ele é o chato. Vai ser tratado como o isentão? Vai, mas ele é o promotor da paz, né? E aí, Raíssa, o que você tem a dizer sobre esses pacificadores que serão, olha só a promessa que o texto condiciona. Os pacificadores serão conhecidos como filhos de Deus.
Então, Rafa, é muito interessante que mais uma vez o Senhor nos fala que bem-aventurado, que feliz não é apenas aquele que faz a coisa certa, mas feliz é essa pessoa pelo resultado que ela vai experimentar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o que é ser um pacificador? Não tem como eu ser um pacificador sem primeiro experimentar essa paz. Que primeiro nós falamos que é a paz com Deus. Não, e principalmente quando fala sobre pacificação, você está falando de uma pessoa que está inserida num ambiente de guerra, um ambiente pesado, né? Então, ser pacificador não é uma coisa romântica, não é aquela pessoa que ela é zen, aquela pessoa que fica pé cruzado em meio a todo esse tormento. Na verdade, as pessoas que são chamadas para ser pacificadores, elas são chamadas para entrar no meio dessa guerra. Elas são chamadas para viver num ambiente de atormento, de perseguição. Então, sim, o resultado, como você falou, muito interessante, não é sobre o ser pacificador, porque ser pacificador é uma coisa que incomoda, né? Ser pacificador é aquele que vai trazer paz nesse ambiente, vai apaziguar, é uma coisa, é tormento. Mas a condição está no fato de ser filho de Deus, né? Então, assim, ele vai conseguir fazer isso porque Deus o chamou para ser filho e participa com ele desse processo. Então, antes de tudo, essa pessoa que é convidada a viver, nós, na verdade, o cristão ele é convidado a viver todas essas bem-aventuranças, para todos nós. Então, essa pessoa que vai, a quem a palavra está designando como pacificador, ou pacificadores, primeiro essa pessoa experimentou na sua própria vida essa paz com Deus, né? E depois ela vai promover essa paz nos ambientes em que ela estiver. E a gente sabe que todo ambiente onde Deus está ausente ou onde Deus não é glorificado é um ambiente de guerra, porque nós odiamos a Deus, odiamos ao nosso próximo e nos odiamos também. Então, os pacificadores, eles se tornam conhecidos ou se tornam visíveis em ambientes de guerra. Então, assim, não é bonito ser pacificador? Mas no ambiente da guerra. Então, pode ser que Deus nos coloque em situações em que a gente deva promover a concórdia, promover a paz no meio de discórdia, de divisão, né? Inclusive, a Bíblia fala assim, que Deus, um reino dividido não subsiste. Então, o pacificador, ele é responsável por promover um reino equilibrado, um reino unido, um único reino, entendeu? Então, assim, ser um pacificador é ser alguém que não somente promove a paz, mas que deseja também que a paz seja mantida. Então, não é só promover a paz, é lutar para que a paz possa ser mantida. E aí? Sim, e como o Sermão do Monte ele é todo um pacote, você não consegue ter apenas fragmentos dele, a gente percebe que é a mesma que nós falamos sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que é pacificador, ele vai ter essa fome e sede dessa pacificação. É um convite para sermos agentes da paz, aqueles que vai atuar. Porque apenas, às vezes, sentir empatia ou ver necessidade, falar, nossa, eu queria tanto que esse ambiente fosse um ambiente mais pacificado, né? Não é o suficiente. Vai convidar a gente a ter reações, né? Vai convidar a gente a agir nisso, ter essa fome e sede por essa paz, porque eles estão a ser saciados, né, diante disso. Então, o pacificador, ele é, acima de tudo, aquele que se preocupa com o fato de que todos os homens estejam em paz com Deus. Então, antes de tentar promover a paz no aspecto político, no aspecto social, ele está tentando promover a paz do indivíduo com o próprio Deus. Porque a gente sabe que a paz, né, que a paz como nós desejamos e queremos ou pensamos, ela só é possível por meio de uma reorientação da parte de Deus. Ninguém que não tenha Deus vai cessar fogo, vai lançar as suas armas no chão. Só os que nasceram de novo, Tairone, ou que tiveram a sua vida ressignificada, vão entender que o único capaz de promover paz. Olha só o que Jesus fala assim, quando ele, ali em João, ele fala assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Parece que existem duas paz, né? Assim, existe a paz que Cristo dá e a paz que o mundo promove, que é uma paz momentânea. Nós já tivemos quantas guerras no mundo, tivemos quantos conflitos regionais. Quando a gente olha para o nosso país, quantos conflitos que tem no nosso solo aqui, na história desse país. Inúmeros. Então, a gente sabe que o homem sem Deus, ele promove guerra após guerra, porque a guerra alimenta o seu ego, alimenta o seu ódio e alimenta o seu poder. Rafa, diante do que você falou, é muito fácil eu entender que eu tenho paz com Deus, mas como eu posso ser esse agente para fazer com que o outro tenha paz com Deus? Como eu posso promover essa paz no meu semelhante, no meu próximo? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, ou assim, é uma pergunta boa. Como que eu, uma vez que eu fui
eu fui pacificado, né? Deus se revelou para mim, agora eu tenho paz com Ele. Como que eu consigo agora promover essa paz? Primeiro é dando testemunho. Como assim dando testemunho? De que você vive essa paz. Não adianta a gente também ter recebido essa metanoia, essa suposta mudança de mentalidade e a nossa vida não exemplificar ou não revelar que, opa, rapidinho, nasceu de novo ou foi transformado, entendeu? E também cada um na sua camada, na sua esfera, entendeu? É possível que eu promova a paz? Beleza, vamos começar aqui. Se a princípio esse versículo fala sobre a paz com Deus, é quase que fala sobre um evangelismo, de um jeito muito diferente. Nós evangelizamos ou apresentamos Jesus aos demais por meio de sermos pessoas que pacificam. O simples fato de nós sermos pacificadores diz que nós seremos conhecidos como filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai dizer que a criação, que os que não têm paz com Deus ainda, aguarda pela manifestação dos filhos, que são os pacificadores. Então, como que nós promovemos essa paz? Primeiro, as nossas atitudes precisam ser atitudes de paz, as nossas palavras precisam ser de paz. A gente não pode, na boca desta que foi alcançado por essa paz, não pode ter palavras de desprezo, palavras de ódio, entendeu? Palavras rancorosas, né? Então é quase que alguém perfeito. Não, é alguém que está num processo, né? Às vezes a gente não consegue promover a paz porque, apesar da palavra dizer, nos garantir paz, né? O que se vê na nossa vida, ou o que se vê na vida cristã, sobretudo nas redes sociais hoje, são pessoas que promovem guerra. Sim. Promovem guerra por causa de teologia, promovem guerra por causa de um conhecimento bíblico diferente, ou de um pensamento bíblico diferente, promovem guerra. Nós promovemos guerra acima de todas as coisas. Então, eu acho que essa humildade é o que vai nos permitir revelar essa paz, como alguém que já foi alcançado por ela, a este e a esta que não foi ainda. Claro que é um desdobramento, a gente vai caminhando e aprendendo também como promover paz, entendeu? Porque a gente pode sim ser um amplificador da guerra. A gente pode ser um amplificador da guerra, a gente pode, por exemplo, um exemplo muito interessante é se alguém fala mal de um irmão comigo e aquilo não tem o fim, não acaba em mim, mas encontra em mim um amplificador, existe algum problema ainda nesse processo de promover a paz. Por quê? Porque eu continuo amplificando discórdia, eu continuo amplificando desavenças, eu continuo amplificando divisões e divergências, entendeu? Cristo está nos cobrando uma perfeição, Ele está nos convidando a um aperfeiçoamento. Então, é um processo constante. Da mesma forma também que não tem como eu ser uma pacificadora sem antes ter alcançado, né, essa paz com Deus que vem através do reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz. Porque quem era o ser humano antes de experimentar a salvação? O pecado nos fez separação entre nós e Deus, nos tornou debaixo daquela justiça, né, injustiçados, nos tornou separados de Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, a salvação nos alcançou e nós fomos reconciliados com Ele. Então, automaticamente, nós recebemos o ministério da reconciliação. E é através desse ministério que nós conseguimos ministrar essa paz ao próximo. Exatamente. E aí, Tairone, o que você quer falar? Engraçado que a Raíssa falando, eu entendo que Jesus, então, é o maior exemplo de apaciguador que veio à Terra. Porque, devido ao pecado que nos separou de Deus, teve que vir Jesus para tirar a ira de Deus caso não fôssemos julgados, né? Exatamente. Jesus é esse modelo, então, de pacificador, né? E aí a lição fala para a gente que ser um pacificador é adotar uma postura, uma atitude neutra, né? E hoje em dia o neutro está sendo tão subjugado, né? O nome que a gente está dando para os neutros hoje é os isentão, né? Mas é engraçado porque no mundo polarizado, onde os dois lados promovem a guerra, feliz é o isento. Porque a gente não deve se sentir obrigado a ter que tomar parte em tudo, a dar uma opinião sobre tudo. E é engraçado porque a gente não vê Jesus na palavra dando opinião sobre tudo e nem respondendo tudo que perguntam a Ele, né? Então, às vezes, o nosso silêncio promove a paz.
Às vezes o nosso falar promove paz, às vezes também o nosso falar promove guerra e às vezes o nosso silêncio também promove guerra. O que nós precisamos ter, então, para discernir os momentos? Essa capacidade que nos é dada por meio do Espírito Santo de entender como fazer. Mas a lição fala algo muito interessante. A lição fala que essa atitude neutra é porque ela é livre do egoísmo de satisfazer as suas próprias vontades e ela busca o melhor para os envolvidos, entendeu? Então não é que ela não é esse polo, ou você está aqui ou você está aqui. Eu dou um passo atrás, eu penso assim, é possível semear a paz entre esses dois grupos, entre esses dois campos ou entre os demais campos, né? Cristo, ele faria isso. Não é à toa que nós percebemos no Evangelho de João, por exemplo, vários momentos em que Cristo está discutindo com os fariseus na intenção de converter os corações dele. Ao mesmo tempo que ele está conquistando e convertendo os perdidos e os ímpios, ele também está pregando para os fariseus. Não tem uma classe que é superior a outra, a quem eu deva dar a vitória e deva amplificar, né, o rumor de guerra. Eu preciso ser um pacificador. Eu sei que isso é desafiador demais, né, você promover a paz quando você se sente tentado a dar sua opinião, quando você se sente tentado a falar o que você acha, né? Mas o que a Bíblia acha? O que a palavra acha? O que Deus acha? E a pergunta, talvez uma pergunta muito interessante é, a forma como nós agimos ou reagimos em situações de conflito seriam semelhantes às formas como Jesus reagiria? São perguntas que deve ser feita para a gente em todo momento, né? Porque a reação, ela sempre vai vir no momento de explosão mesmo. Sim. E eu penso muito que a reação, ela é conteúdo daquilo que eu alimento meu coração e me alimento. Se eu sou uma pessoa que eu tenho ódio, ainda tenho Adão dentro de mim, ainda tenho vontade de ter minhas próprias respostas, sair por cima, não me mortifiquei por completo, todas as minhas reações vai ser do Anderson. Então, porque eu consigo maquiar muito bem, aqui falando para vocês, eu no cenário cristão ou num lugar tranquilo, com paz, né, aparentemente. Mas quando dá um cenário como esse, que eu sou obrigado a reagir e a minha reação não é pacificadora, a minha reação não é como Cristo faria, vai denunciar muito desse meu processo de santificação, de conversão, que a gente tem que estar falando aqui. Então, a gente está falando, você está me dizendo que o pacificador, ele ainda erra. Com porque certeza. tem um processo acontecendo. Então, para a gente não cair num desequilíbrio, que é o perfeccionismo. O pacificador, ele está num processo. Porque enquanto este ou esta estiver nesse corpo aqui, físico, é luta. Carne militando contra o espírito. Então, quando nós falamos que o pacificador ele promove a paz, primeiro a paz com Deus, nós não estamos colocando essa pessoa no lugar de perfeição. A gente entende que tem um processo acontecendo e mesmo que essa pessoa erre, ele é tão pacificador, ela é tão pacificadora que ele consegue pedir perdão e recomeçar, ele consegue pedir desculpas e recomeçar, entendeu? Então, é ótimo saber que o pacificador é gente igual a gente. Então, quer dizer que o pacificador é aquele que vai promover a paz, mas antes ele vai promover uma guerra dentro de si, né? Sim. Então, para ele ter essa paz externa, primeiro vai ter que ter essa guerra interna, né? Então, a gente não está livre, isento dessa guerra, né? Não, tem uma guerra acontecendo. De dia e de noite tem uma guerra dentro de nós acontecendo. E aí depende muito de quem vai ganhar nessa guerra, né? Qual que você alimenta mais, a sua carne ou o seu espírito? É claro que, assim, essa é uma guerra, né, gente? O que é guerra? É difícil, não é fácil. Eu preciso ser realista, não é fácil. Porém, quando a gente estabelece conexão com Deus, relacionamento, o nosso espírito se fortalece e a gente consegue guardar alguns princípios, que são os princípios para essa paz, como aprender a perdoar, amar o próximo como a ti mesmo. Isso aí são princípios de promover paz. E às vezes quem vence a guerra, não é sempre, mas quase sempre quem vence ou sai à frente na guerra é aquele que é mais alimentado com munição ou com mais homens. Então, assim, se a gente tem essa dentro de nós, esse conflito, né, de espírito militando contra a carne, a quem que nós alimentamos mais? Porque é verdade que nós queremos, sim, promover a discórdia. Existe uma parcela, né, em nós, uma parcela de um homem falido, de um Adão, em que a gente quer promover ainda, a gente quer pegar uma conversa fiada, trocada, uma fofoca sobre alguém, né, e ampliar aquilo, amplificar e passar para frente, né? Mas a gente alimenta o nosso espírito, a gente consegue, é possível que nós retenhamos aquilo e sejamos pacificadores. Ó, chegou em mim,
acabou, eu não vou, né? Parece até alguém imperfeito, né? Nossa, essa pessoa é alguém que você fofoca chegar nele ou chegar nela, acabou ali, mas não é assim, tem que ser assim. Às vezes eu fico se percebendo, eu tenho a sensação de que a gente quer ser cristão pela metade. A gente quer dificultar o que Jesus mandou com o argumento de sermos humanos, só que ele é tão humano quanto a gente, ou mais humanos do que nós, ele sabe exatamente do que somos feitos e, inclusive, ele entende o processo pelo qual estamos passando. E ele vai entender uma queda nossa, ele não vai entender uma disposição de não obedecer com o argumento de que é impossível para mim. É melhor a gente errar tentando do que dizer que é muito difícil e impossível, quando a gente sabe que não é impossível, que pelo Espírito de Deus morando em nós, a gente consegue, a gente não fazer. O que Jesus quer é que nós tiramos o nosso foco daquele homem que caiu lá que caiu com Adão e colocamos nosso foco no sacrifício dele, porque agora ele foi homem como nós fomos e ele conseguiu vencer. Então, não significa que nós vamos ser perfeitos, mas se nós tirarmos o nosso foco no homem que caiu lá junto com Adão e colocarmos o nosso foco em Jesus e quem Jesus foi, nas obras dele e no sacrifício dele, nós vamos ter mais força para ter mais acertos. Entendeu? Vamos ter mais força para lutar, para acertar mais e para ter mais atitudes positivas. Então, a fonte de todos os conflitos, males e guerras e desentendimentos que nós enfrentamos vem exatamente do coração corrompido do homem. É no interior de cada homem que nasce a guerra. Não somente a guerra dele com ele, mas a guerra dele para com o próximo. É por isso que quando nós somos convidados a sermos pacificadores, além de termos essa guerra interna, existe essa outra guerra para nós não promovermos, né? Nós falamos aqui no ano passado, em algumas das lições, nós falamos sobre essa política do cancelamento, né? A gente cancela pessoas, nós humilhamos, expomos pessoas, né? E tudo isso que a gente tem visto aí pela rede social. E é engraçado porque, às vezes, nós somos convidados a promover a paz, mas os nossos argumentos promovem muito mais a guerra e promovem muito mais a ridicularização, a objetificação e tudo mais em relação ao outro. O que eu entendo disso é até mesmo que nós somos convidados a viver ao inverso da cultura, diante desse novo reino apresentado, vai falar sobre até a nossa compreensão do que vencer. Quando a gente fala de guerra, obviamente vem essa ideia do vencer e o perder. E aqueles que saem vencendo diante desse reino da pacificação é aqueles que muitas vezes vai reter, vai calar, porque numa guerra que eu estou vivendo, a ideia de vencer é quando eu humilho o outro, é quando eu ponho o outro abaixo do meu argumento, é quando o meu argumento sai por cima. Mas nesse convite ao qual Cristo nos faz-nos ter a imagem do outro dignificada diante dele. Então, em uma guerra onde que eu tenho que desqualificar o outro, humilhar o outro, eu vejo que a minha resposta ela pode exaltá-lo e dignificá-lo, eu prefiro calar. Eu sou convidado a exercer essa paz, não mais humilhando, não mais exercendo esse rancor, esse ódio, né, que impera dentro de mim. Então, até mesmo essa questão do vencer essa guerra, para aquele que é pacificador, ela vai ter uma outra visão. Ela vai ter uma visão de promover essa paz, promover esse amor que o mundo carece. Eu vejo um mundo muito feroz, um mundo sem amor, como a Bíblia já diz, né? Sem esse amor. Então, aqueles que vão ser pacificadores, eles vão se destacar porque realmente vai ser contramão de tudo que nós vivemos e somos convidados a ser. E a mensagem de Jesus aqui é tão contracultural que é possível que nós, os pacificadores, neste ambiente ou neste mundo, perdamos. Sim. Percamos, né, na verdade, Sim. que a gente perca. Que, assim, que nesse ambiente onde a gente vai perder, ok, se a gente perde a nossa vida aqui, a gente... Acha lá. Então, assim, por que nós, enquanto promotores da paz, a gente tem que ficar inflamados para poder vencer guerras, para vencer discussões, para poder vencer conflitos e tudo mais? Por que não falar assim, tá? Por que não selar a paz? Por que não... Né? É o que a gente nunca entendeu. A gente não quer tratar como literal, a gente não quer tratar nem como real, né? O lance de dar a outra face, de dar também a túnica, de andar a segunda milha. Quem é que faz isso, Tairone? Quem é que dá a outra face? É o pacificador. É aquele que não quer, ele não quer um conflito, né? Lembrando que o seguinte, que os conflitos vão existir, né? Vão existir em nós, ou esses que são os pacificadores, eles vão precisar estar nesses ambientes de conflito, só que certos do seu propósito ali. Imagina só, Deus nos tira daqui, nos coloca num país em conflito, num conflito
social, num conflito político, num conflito religioso, Deus te coloca num ambiente como esse e te dá a palavra dele para você poder pregar. Chega lá, ao invés de você promover a palavra, o evangelho, a boa notícia da paz, você começa a favorecer um grupo em detrimento ao outro, elevando ainda mais a guerra, separando ainda mais as pessoas e dividindo ainda mais, né? E a lição continua, ela fala para a gente que os conflitos e os males e as guerras, tudo isso surgiu no coração, né, do homem. E cedo ou tarde isso vai vir à tona. Somente um coração novo, por meio da fé em Cristo Jesus, pode transformar o modo como o homem se relaciona, tornando-o filho de Deus, mudando a sua visão a respeito do mundo, para que ele venha a ser um pacificador, né? Então, já que eu tenho Jesus então aqui, o mundo que se exploda. Não existe isso. Aquele que recebeu a Cristo, ele recebeu uma ordenança: vá e pregue a paz. Vá e pregue a paz do meu Pai com os homens. Vá e pregue a paz pregue que é possível a paz entre os homens. O convite que eu ouço muito do Evangelho é esse convite a entrarmos nesse relacionamento real, verdadeiro, tanto com Deus e principalmente na nossa humanidade. Vai ser relacionamentos reais na nossa comunidade de fé, que é a nossa igreja, e principalmente no meio da sociedade. Então, em meio a esse relacionamento, vai ter atritos. No relacionamento real não existe uma coisa perfeita. Para essa harmonia existir, precisa haver aquele que vai ter essa paz, que vai apaziguar. Então, o ser humano que nasceu de novo, ele é essencial em todas as relações. Então, se Deus me chama para ser um ser relacional, assim como ele é um Deus relacional, obviamente eu tenho que ter essa característica. Essa característica não pode ser algo que eu tenho que pensar se eu vou querer, não. É algo que tem que estar presente no meu caráter cristão. É algo que eu devo orar por isso. Mesmo que eu consiga identificar dentro de mim que não existe, eu não posso desanimar, né, Rafa? Eu tenho que orar que, Senhor, tu me faça ser pacificador. Principalmente nós damos muitas desculpas. Eu tenho um temperamento colérico, me sinto muito explosivo e às vezes eu me sinto muito chato. As pessoas falam assim: nossa, mano, você parece tão legal. Eu falei: conviva comigo. Fica meia hora comigo. Às vezes dá vontade de me bater. Mas eu fico assim, eu oro: Senhor, não quero usar desculpa do meu temperamento, não quero usar desculpa, talvez, das minhas experiências ruins desse mundo, para eu ser amargo com as pessoas, dar resposta amarga. Seja aquele que vai pacificar, vai adoçar minha voz, adoçar meu coração nos meus relacionamentos. Eu quero ver um relacionamento real, que é difícil conviver com o próximo, com o semelhante, consigo mesmo, mas seja aquele que vai intermediar, e ele é presente, né? Porque os pacificadores vão ser conhecidos como os filhos de Deus, né? E uma das coisas que eu estava aqui pensando é que deve ser extremamente decepcionante, num ambiente de conflito, um cristão não ser resposta para selar a paz ali. Sabe? Deve ser extremamente decepcionante. Quando a gente olha para o nosso país, essa divisão que está no Brasil, a gente não está conseguindo ser uma resposta como a terceira margem ou como uma margem diferente. A gente está tendo que escolher um lado, a gente está quase se sentindo obrigado a escolher um lado, quando o nosso Senhor, que morreu por nós, nos garantiu um lugar que não é nem do lado de cá, nem do lado de lá, é acima, ao lado do Pai, assentado com Ele. A gente não está conseguindo promover a paz, a gente escolheu um lado e nós estamos juntando todas as nossas armas bélicas e indo contra o outro lado, e o outro lado indo contra esse lado, e não há um que promova a paz. Num ambiente como esse que a gente vive hoje, faz-se muito necessário que esse e essa, que são os pacificadores, se levantem. Porque eu imagino num lar onde nós temos uma mulher sendo agredida, né? Eu imagino ali eu me recordo que quando eu era pequeno eu ouvia muito aquele jargão assim: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E é por causa desse jargão que a gente nunca aprendeu a promover a paz. Não é da nossa conta, eu não tenho nada a ver com isso. A gente tem a ver. Nós somos colocados na sociedade, não num mundo paralelo. Não existe um mundo evangélico, um mundo cristão, um mundo à parte para você. Não existe. Nós estamos no mundo. A oração de Cristo é: Pai, eu oro para que o Senhor esteja com eles. Não para que o Senhor os tire do mundo, mas para que onde eles estiverem, ou onde nós estivermos, eles estejam também. Então, o que falta para nós, às vezes, é esse senso de propósito. Porque a gente pode promover a paz. A gente pode começar a promover a paz na nossa casa,
nos nossos grupos menores de convívio, a gente pode promover a paz na comunidade, a gente pode promover a paz entre dois amigos que estão em conflito, nós podemos promover a paz entre um casal que está pensando em divórcio, nós podemos promover a paz em várias situações, mas enquanto o evangelho não for real na nossa vida, enquanto nós não formos genuinamente pacificadores, tudo vai ser só palavra. Então, você quer dizer, Rafa, que ser pacificador é tornar também a dor do outro a minha dor? Exatamente. Mesmo que essa minha dor, a dor do outro, seja uma dor tão distante de mim, mesmo sendo essa dor, às vezes, uma pessoa que sofre por racismo, sofre sobre todas outras fobias que existem aí, mesmo que seja distante. Talvez eu nunca passei por isso, uma coisa que eu não identifiquei, mas tornar isso próximo de mim, né? Em Cristo, não existe dor distante. Cristo é a pessoa que une todas as dores. E se eu estou em Cristo, e você também, você sente a minha dor em Cristo, eu sinto a sua dor em Cristo. Então as suas lutas também se tornam as minhas lutas, né? É isso. Carregar as cargas uns dos outros. Né? É isso. O pacificador, ele é esse que, ele, além de ter essa metanoia, ele também se envolve. Ele se envolve nesse conflito, mas ele se envolve não visando ganhar, sabe? Enquanto tem dois lados buscando ter razão, ele entra, sabe o quê? Elevando os pensamentos a uma outra realidade. Então, assim, ele abdicou, o pacificador abdicou da razão. Eu não quero ter razão, eu quero promover a paz. Não, eu não quero estar certo. Durante muito tempo, os evangélicos, nós no Brasil, a gente quis estar certo. A gente não foi chamado para estar certo. Nós somos chamados para poder viver a mensagem de Jesus. E se nós vivermos a mensagem de Jesus, o mundo vai olhar para nós e vai ver algo diferente. Vai ver que nós somos filhos de Deus, porque o apóstolo Paulo fala que um mundo em guerra, existe um mundo que está em conflito e eles estão aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. É muito fácil bater no peito e falar, eu sou filho de Deus, mas a condição para que sejamos filhos e filhas de Deus é sermos pacificadores. Eu vejo muito essa verdade como a verdade que o mundo carece, essa verdade que vai trazer libertação e trazer justiça. Ao olhar ao nosso redor, eu percebo muito essa injustiça, essa carência do homem dessa verdade que Deus carrega. E não é uma verdade apenas com sim e não, pode ou não pode. Não é um sistema apenas moralista, mas é um sistema que vai trazer essa resposta existencial que o homem precisa. Essa resposta de justiça, essa resposta de igualdade, se Deus que nos faz se Deus que faz a dor do outro ser a minha, Ele que iguala, né? Ele que unifica todas as dores para que eu possa sentir a dor do outro. Mesmo seja uma dor distante, muito longe de mim, eu posso sentir ela e me inquietar ao ponto de fazer as minhas ações ser resposta para a dor do outro. Tem vários momentos na palavra em que o texto fala assim pra gente, que Jesus se moveu de íntima compaixão. É exatamente esse moveu-se por íntima compaixão ou de íntima compaixão, é exatamente ele colocou-se no lugar do outro, ele usou de misericórdia ou ele sentiu a dor do outro, mesmo por mais distante que possa ser. Em Cristo, é por isso que nós somos chamados a ser respostas, porque nós somos convidados a sentir dores que a gente nunca vai passar por ela. Nós estamos aqui no Brasil pregando o Evangelho, enquanto nós temos irmãos em outros países que estão sendo decapitados. Né? Como que eu posso sentir uma dor de algo que não aconteceu comigo? Em Cristo. O apóstolo Paulo fala assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É possível, então, esse pacificador, ele primeiro recebeu a paz, sabe? Ele estava em guerra, ele estava numa guerra contra Deus, ele estava numa guerra contra ele mesmo, contra o próximo dele. Ele era aquele vizinho insuportável, aquele que gosta de entrar num diálogo buscando ter razão. Sempre que a gente entra num diálogo buscando ter razão, deixou de ser diálogo, passou a ser briga. Quando a gente entra num diálogo buscando aprender, a gente promove a paz, porque a gente está desarmado como alguém que não sabe nada. É como uma criança que está ali dependente, desejando aprender algo, perguntando, pai, me ensina isso, pai, como faz isso? Assim que deveria ser a nossa vida. Mas quando nós, enquanto cristãos, escolhemos entre vários lados ruins e humanos, várias guerras diferentes e humanas, a gente não consegue promover a paz. Porque a gente troca a mensagem superior do Evangelho por uma mensagem momentânea, temporal,
passageira e condicional, né? Então eu quero escolher o líder tal, a pessoa tal, eu quero escolher o partido tal, o lado tal, eu quero ser desse lado ou desse campo, a minha visão, o meu aspecto político desse lado. A gente não consegue entender que o Evangelho, ele é superior a tudo isso, e somente por meio do Evangelho nós podemos promover a paz. Nos países capitalistas, ou melhor, os países capitalistas promoveram guerra. Os socialistas e comunistas promoveram guerra. Os homens de bem promoveram guerra. Os homens maus promoveram guerras. E a gente então entende que a solução para que haja promoção da paz não vem desse campo aqui. Ela vem de outro lugar. E se ela vem de outro lugar, ela nos convida então a não ter que escolher um campo daqui de baixo, e sim a olhar para cima. Olhar para esse lugar de onde flui vida, de onde a vida de Deus vem para nós e nos convida a promover, sabe? A promover um ambiente pacificador, sabe? A cessar as guerras, sabe? A gente precisa ser esse tipo de gente que, onde quer que a gente esteja, as guerras tenham fim em nós. Sejam guerra entre pessoas e principalmente a guerra entre a pessoa e Deus. E aí nós temos aqui talvez um problema, porque o princípio desse versículo é pacificador, promotor, é promover a paz com Deus. Mais uma vez eu preciso falar para você que está em casa, para você que está aqui, para vocês que estão aqui. Para nós podermos promover a paz desse que está em guerra consigo mesmo e com Deus, promovermos a paz dele com Deus, nós precisamos sair do campo das palavras bonitas e viver. Às vezes a gente não consegue promover a paz porque, apesar de falar muito bem sobre a paz, o que se vê na nossa vida é conflito. E não é conflitos interiores, mas nós promovendo conflitos, promovendo divisões, né? Por que muitos se questionam sobre a fé cristã protestante ou evangélica no Brasil? Porque existem vários subgrupos, uma divisão. A gente não consegue se unir como os que creem em Cristo. Nós não conseguimos nos unir como aqueles que creem em Jesus para promover a paz. E onde que nós vamos promover a paz? Em lugares de paz? Em lugares pacificados? Não. Nós vamos promover a paz para pessoas que estão em guerra. Vamos promover a paz em lugares que estão em guerra. Vamos promover a paz em lugares onde há conflito. Me lembra muito, você falando isso, Rafa, de uma passagem a qual Cristo está inserido, né? A qual a mulher está prestes a ser apedrejada pelo fato dela ter adulterado. E diante da lei, o apedrejamento para ela era algo certo, era algo que devia ser feito. E Cristo, ele veio como esse apaziguador, como esse pacificador. Ele disse não às pedras, ele não disse não às respostas bélicas, porque ali tinha uma vida, e aquela vida ela importava. Nós tiramos um ensinamento tão grande dessa passagem, ao qual ele coloca a vida no lugar de respeito, de dignificação, e eleva essa vida em detrimento às leis e às respostas humanas. Às vezes, diante de um cenário, algumas respostas é muito naturalizadas, muito normais e muito certas, algumas respostas, mas na leitura cristã, vai inferiorizar o outro, vai tirar a dignidade do outro. Então, dar resposta ao contrário também é esse feito. Eu aprendo muito com Cristo, então, às vezes, dar essa resposta certa de paz, dar essa resposta qual vem do céu, do reino que é acima de mim. Quando ele fala sobre que olhar para as coisas que são do alto, buscar para as coisas que são do alto, não fala apenas de uma coisa material, de um milagre que eu preciso tanto, fora desse mundo, mas fala dessa cultura, desse coração que está além desse mundo. As respostas que esse mundo dá é muito fácil a projetar, né? Mas eu peço respostas que vêm desse céu. Respostas, talvez, um dia eu sou natural a responder, mas as minhas respostas que são natural, eu vejo que não vai falar o que o Cristo quer que fale, seja anunciado, mas o que ele anuncia, o que o céu está falando a respeito daquele cenário. Existem muitos lugares onde há pessoas indignas, onde a religião já chegou, mas a paz não chegou ainda. São em lugares onde a religião chegou e a paz não chegou, que as pessoas ainda estão com pedras nas mãos. Mas quando Jesus chega em lugares assim, e ele promove a paz, ele levanta o indigno, perdoa o indigno, dignifica este e esta, né? Se volta para os acusadores, para aqueles que deveriam promover a paz, a dignidade, se volta para eles e fala assim com eles:
se vocês sempre estiveram em paz com Deus, taquem a pedra nela. Eles não estavam em paz com Deus, né? Então, o nosso desejo é que você, juntamente com a gente que está aqui, nós que estamos aqui semana após semana falando com você, a gente não é perfeito, a gente está aprendendo também. Nós estamos aqui conversando nesse GC, aprendendo sobre como nos tornarmos pacificadores, porque é o desejo de Jesus para nós. O desejo dele é que nós, tendo consciência do que Cristo fez por nós, passemos a desejar que todas as pessoas desfrutem dessa mesma paz. Que você seja alcançado por essa paz. Mas muito mais do que ser alcançado, que Cristo alcance pessoas que estão em guerra. Casas, famílias que estão em guerra. Por meio da sua vida. Que você possa ser um pacificador. Uma pacificadora. E que onde quer que você estiver, quando você abrir a sua boca ou com a sua própria vida, Cristo possa ser visto como esperança, que Cristo possa ser visto como uma outra possibilidade. Em nome de Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. Tu és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. O nosso desejo é que você tenha uma semana maravilhosa, né? E que Deus te permita ser esse pacificador, essa pacificadora, que Ele te coloque em lugares de conflito, para que você saiba do seu propósito. Lembre-se sempre, se Deus te colocou no lugar de conflito, não é para que você abrace um lado, é para que você possa ser resposta e o promotor, a promotora da paz, em nome de Jesus.